Eu agradeço pela presença de cada um, especialmente nessa chuva, hoje que veio de longe, para celebrar e lembrar da vida da nossa querida. Um pouquinho mais alto. Mais alto. Queria expressar obrigada por chegar nessa chuva hoje para lembrar e celebrar a vida da nossa querida Vilma. Eu sei que ela foi importante na vida de cada um quando estaria aqui com a gente. Para mim, ela foi a minha vizinha que eu descobri um dia que eu liguei para o número errado. Foi a dona Vilma. E ela perguntou sobre mim. A gente descobrimos que estávamos bem perto, 3 quarteirões só. Então comecei a visitar. Eu lembrei quem ela era. E daí começou uma amizade muito especial para mim. A gente trocava livros, ideias, orações. Eu sinto que eu conheço cada um dos filhos porque oramos junto, eu e a Vilma. E eu sei que ela amava todos vocês muito. Eu vou convidar agora o pastor Danei para orar. Quanto ao propósito desse nosso encontro, lembrar um pouco de Dona Vilma, agradecer por qualidades, habilidades, companheirismo dela em alguns momentos, com certeza, filhos, amigos, parentes, irmãos em Cristo, tem algo a dizer a respeito de suas qualidades, de suas virtudes para a nossa edificação. Vamos rogar ao Senhor que nos dê uma graça muito especial durante esse tempo que estamos aqui. Oremos. Consagramos, Pai, esse tempo ao Senhor. Somos do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. E o Senhor nos deu esta vida e o Senhor pode tirar esta vida quando bem lhe aprouver. O que nós queremos fazer nesta tarde é agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que cada um aqui teve de conhecer a Dona Vilma, irmã Vilma, viver com ela, desfrutar da amizade com ela, sermos servidos e também termos a oportunidade de servir a ela em alguns momentos. Que esse tempo, Pai, que nós consagramos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por prover Ele esse tempo para nós, possa ser muito rico na vida e na experiência de cada pessoa que aqui está. Nós entendemos que existimos, respiramos, somos providos pelo Senhor em todo o tempo. E por isso nós queremos dar ao Senhor, durante este período que aqui estivermos, toda a honra e toda a glória. E queremos pedir que o Senhor também seja misericordioso com cada um de nós e acrescente, através dessa experiência, algo que possa nos tornar pessoas melhores, pessoas mais habilitadas, pessoas mais sensíveis, mais gratas, enfim, de acordo com aquilo que aprouver ao Senhor, opera em nossas mentes e em nossos corações. Consagramos esse tempo ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Agora é o momento de apresentar cada um de nós, começando com os filhos. E se pode falar um pouquinho de quem você é e de onde vem. Vamos começar pela Érica. Não precisa falar muito. É só queria apresentar cada um dos filhos. Depois cada um vai ter a chance de falar quem você é, como conheceu a Dona Vilma. Obrigada. Bom, eu não estou preparada para isso, não sou tímida para falar, mas eu gostaria de agradecer. Minha mãe com certeza estaria muito feliz de ver todo mundo aqui. E é muito especial. Ela teve uma vida maravilhosa, ela estava sofrendo, estou feliz que ela está em paz agora. E foi muito importante poder reunir todo mundo aqui hoje para poder orar junto e despedir, fazer uma despedida que ela
certamente gostaria muitíssimo. Muito obrigada a todos por estar presente. Ela deixou saudade, deixou um buraco enorme. E eu estou feliz que ela está em paz agora. Obrigada a todos. Obrigada mesmo. Não falou onde conheceu ela. Fala um pouco de você, nós conhecemos Dona Vilma, gostaríamos de conhecer vocês, os filhos, um pouco. Bom, eu sou a segunda, eu sou 10 meses e meio mais nova que o Peter, que é o meu irmão mais velho. Depois o Daniel, o Martin, que está na Alemanha, e a Verônica. Eu moro em Abu Dhabi. Eu estava dirigindo um barco quando eu soube que minha mãe partiu. Eu dediquei a passeio para ela. Ela sempre foi muito orgulhosa dos filhos. É verdade. E ela foi muito especial. Ela era uma pessoa que deixa marcas. Ela, quando entrava num lugar, ela realmente ocupava todo o espaço. Uma característica e também a maneira dela de ser direta e honesta com as coisas era uma característica muito forte. Ela sempre até magoava as pessoas, mas sempre ia atrás com um bolinho ou com alguma coisa. Sim, não pode contar isso mais tarde. E ela, nossa, a gente revirando agora a casa, né? Ela escrevia tudo. E ela com certeza estaria prestando atenção em todo mundo que está aqui, da onde, quando. Ela falava muito em números e lembrava as datas, a gente dirigia, toda a placa de carro tinha uma historinha, daquela data, daquela coisa e tal. E ela tinha uma memória de elefante mesmo, era uma coisa incrível. Podia entrar o rapaz do oxigênio e ela falava, você cortou o cabelo. Sempre tinha algum comentário. Ela amava a vida, minha mãe amava a vida. Ela tinha... Verdade. Ela não tinha medo de morrer, ela tinha prazer de viver realmente. E ela ligava para todo mundo, escrevia para todo mundo, era uma coisa, ela tinha um contato com o mundo inteiro, adorava viajar, passear, dirigir. Tirou a carteira de motorista escondida ainda, tinha um pouco, e foi firme. E ela era muito independente, muito animada, muito especial. Ela deixou um buraco, deixou a saudade. Obrigada. De novo, agradeço a todos que vocês estão aqui. Realmente, cada um de vocês encontrou ela em algum caminho da vida dela. E agora a gente pode conversar sobre ela, e eu acho isso muito legal. E eu sinto, não um buraco, mas eu sinto, ela quer muito que eu seja feliz, assim. Eu vejo ela ali, assim, grande e eu sei toda vez que eu faço uma coisa boa pra mim. E isso é pra mim um presente muito grande. Sabe? Mesmo quando ela estava no CI, eu estava assim um pouco pensando em vir ver ela. Ela não quis, ela falou não vem. No asilo, né? E ela falou não vem. E eu ia fazer uma sauna ou ia passear na natureza. E eu sabia que ela queria que eu fizesse isso, sabe? E depois que ela foi, eu também sinto isso. Eu sinto que ela sempre quis que eu fosse feliz. Eu acho isso tão bonito. De uma mãe, eu sei que as orações dela me acompanharam a vida toda. E eu dou graças a Deus do que eu sou por ela. Porque eu sei que não foi fácil para ela deixar os filhos e tudo. Mas eu sei que ela sempre orou para nós todos. E isso me deu muita força. Eu acho muito legal que a gente está aqui.
E uma coisa que eu também achei nas coisas dela, quando a gente vai tirando fotos principalmente, né? Porque ela vivia nessas fotos e lembranças, então ela olhava e colocava em algum lugar. E agora a gente está achando as fotos em gavetinhas, em todos os lugares, e sempre tem um pregadorzinho junto. Então a gente trouxe os pregadorzinhos, e se vocês quiserem, vocês, por favor, levam de lembrança o pregadorzinho. Ela sempre pedia. Mas eu sei que também, no final da vida dela, ela falou muito comigo, que ela percebeu muito que às vezes ela era grossa, sabe? Assim, ela tinha aquele jeito, e nossa, se ela não tivesse essa força de vontade de viver, ela não teria vivido tanto tempo. Então eu acho assim, tem os dois lados, né? A gente, todos nós temos esse lado e aquele lado, o lado bom e o lado que é aquele. E ela, não sei, ela também, o DPOC que ela tinha durante os 5 anos, uma das primeiras sintomas do DPOC é irritabilidade, né? E ela já era uma pessoa muito independente, então ela tinha muita dificuldade que uma outra pessoa tinha que pegar para ela, ou não podia se movimentar daquele jeito, porque ela era muito livre. E uma coisa também que eu lembro muito era a alegria que ela tinha por tudo. Sempre, ela sempre via tudo bonito. Olha aquela árvore, aquele ângulo, aquela coisa, as formas. Ela tinha isso eu convivo com ela. Obrigada. Não precisa repetir, vou agradecer também a todo mundo, mas uma das coisas que vou falar, tem várias coisas que poderiam ser faladas. Ah, é. Eu sou o Daniel, número 3, que muita gente sabe, minha mãe usava sempre o número 3, né? Tá. E eu faço, além disso, eu sou freelancer de uma empresa internacional, e a primeira viagem, meu chefe me perguntou se eu conhecia alguém na Hungria, para buscar umas coisas na Hungria. E imediatamente, lógico, né? Lembrei da Amaizona. A Amaizona, eu entrei no avião, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, meu chefe nos Estados Unidos falando com minha mãe e em contato com a pessoa lá na Hungria. Chegando na Hungria, a mercadoria já estava sendo entregue nas minhas mãos. Tive um péssimo voo de 6 horas de atraso. A pessoa ficou esperando no aeroporto 6 horas por mim e, logicamente, foi paga para isso, mas foi uma amigona da minha mãe. Ela fez com tanta alegria e minha mãe ficou, quando eu voltei, né, do regresso, foi maravilhoso. Eu também fui a última pessoa vê-la em vida, né? Foi no sábado, eu e minha esposa estivemos lá. E alguma das vezes, não essa última vez, mas em alguma das vezes, ela sempre falava que ela estava preparada para se encontrar com o nosso Criador. Então, isso sempre foi um alívio para mim, e eu, como tinha esse contato até um pouco maior nas quedas das doenças e recuperação, ela volta a falar aquela vontade de viver, e ela foi entubada contra a vontade dela, mas graças a Deus conseguimos reverter essa intubação. O médico se arrependeu de ter feito, senão minha mãe talvez teria ido uns meses antes. Mas isso são detalhes pequenos. E as orações nas minhas viagens que eu fiz internacionalmente, Bangkok, Japão, China, sempre que eu entrava no avião, eu sentia minha mãe orando. Isso foi sempre bem gostoso. E uma das únicas vezes que eu esqueci de informar, eu fui roubado no México. Eu não sei se foi casualidade, porque México já é famoso por isso, mas eu
fui 14 vezes pro médico ano passado e a única vez foi casualidade. Então vamos dar a bênção para ela nesse sentido. Então tá. A nossa A Dadá, diva. a diva, foi uma empregada nossa durante muitos anos. Zona de total. Uma coisa que eu também queria falar: nós 5 filhos temos o dom de cozinhar bem. Isso aí não sei se foi o dom dela ou ele ensinou pra gente. Tem os 5 que faz uma comidinha que fica boa. Eu faço o melhor bolo. Isso aí. Você puxou sua mãe. Então, gente, os 3 filhos que estão aqui, desculpa que eu nem pedi permissão para Fez bem. Eu ia até conversar sobre isso. Mas vamos ter um tempo de compartilhar, quem quiser, um pouco depois, mas isso foi muito bom poder ouvir agora desses 3. E vamos continuar com as apresentações. Vamos fazer mais rápido agora. Só o seu nome e de onde vem, como conhece. Assim, pode ser curto e depois vamos compartilhar mais pessoalmente, pode ser? Tá bom. Então, seguindo aqui. Meu nome é Ida, eu sou esposa Nora da Dona Ilza. Tá bom. Nora da Dona Ilza. Da Dona Ilza. Tem que falar bem alto. Tem que falar alto. Oi, eu sou Thomas e eu sou neto da Vilma. Eu sou a Elza e conheço a Vilma desde que eu cheguei em São Paulo, que eu tinha 20 e poucos anos. Então, quando no meu primeiro trabalho eu encontrei a Vilma lá. Então, desde então, eu a conheço. Eu sou Eduardo, conheci a Vilma através dos filhos dela. Eu sou o Frank, eu fui piloto na Vale e também conheci a família Nessma, inicialmente pelos filhos, Rita, a Érica e os demais, e só mais tarde os pais, Vilma e Eric Nessma, chegaram. Eu sou a Kika, amiga da família, irmã de alma da Érica, e Dona Vilma sempre foi muito gentil, muito generosa comigo. Eu sou Kika, muito amiga da Érica, não podia deixar de vir, e não tive a felicidade de conhecer a Dona Vilma, infelizmente. Eu sou a Eliane, e assim, conheço. Eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Vilma através principalmente da Érica, depois de todos os irmãos, todos os filhos, através do Ixa, né? E também de Santa Maria. Sou Ana Luísa, sou amiga da Érica há 30 anos, então eu conheço ela há 30 anos, mas pessoalmente há menos tempo, mas já há muito tempo. A avó nem sabe, mas ela me ligava muito. E teve uma época da minha vida que ela ligou muito para mim e a gente batia muitos papos que ela queria conversar e ela precisava falar e etc e tal. Então hoje eu estou contando para a avó e para a família dela que ela me ligava bastante e também, e a avó não sabia disso, e eu dei muitas risadas já com ela pessoalmente, porque ela tinha realmente ela gostava de viver. Eu sou o Eduardo, conheci a Dona Vilma, tive a oportunidade de estar com ela 2 vezes. 2 coisas que me marcaram. Primeiro, uma mulher com uma presença muito forte, mas a característica principal para mim é ela era muito espirituosa. A estrutura
talentosa no sentido de rir das coisas e das coisas com que ela falava. Essa era a característica que eu usava com ela. Isso ali era a Érica, através da Érica eu conheci o dela, mas tive poucas oportunidades de estar com ela. Mas as outras foram divertidas. Eu sou a Estela, sou amiga da Érica de várias caminhadas e navegadas, e eu conheci desde pequena também. Eu sou a Patrícia, conheci a turma através dos filhos, principalmente da Érica, e o que eu posso dizer dela? Guerreira. Muito guerreira. Meu nome é Tino. Eu e minha família convivemos com a Dona Vilma quase que diariamente nos últimos 25 anos. Nós éramos vizinhos. Sei lá, concordo com tudo que vocês já falaram, está tudo certo, você está Eu sou a Maria Tereza, eu sou casada com o primo deles, não conheço o Irmã Vilma para conhecer, eu sou muito amiga da Érica também. Vim fazer aqui a minha presença para você. Eu não pude ver no tempo, né? Eu sou Iudete, eu frequento a igreja que ela frequentava ultimamente, Igreja Batista. Vandeir, eu sou pastor da Igreja Batista Jardim das Embuias, Iudete, minha esposa. E a nossa convivência com Dona Vilma começou quando ela começou a frequentar a igreja lá. Não sei exatamente em que momento isso aconteceu. De lá para cá foi uma troca muito legal, algumas vezes servindo e algumas vezes sendo servido nesse processo. Ela falou com o senhor, quando vocês foram orar com ela, quando ela soube que o filho devia ser, o senhor orou para ela, e aí ela botou um chapéu no oxigênio, e aí estava tudo bem, e vocês batizaram ele, né? Na verdade, eu orei com base no Salmo 23. É. Aí ela pegou um tecido lá que ela tinha, de um pasto. Era um pasto, e ela colocou como memorial no oxigênio, dizendo que o oxigênio eram os passos verdejantes dela. E ela toda destruída, ela queria que eu repetisse aquela oração, eu não lembrava. Mas isso para ela estava ok. Foi muito forte. Para ela o oxigênio era os passos verdejantes que Jesus deu para ela. É verdade. Boa tarde. Eu me chamo Dini, sou amiga colega da Érica de escola, conheci todos os filhos, convivi com a Vilma e tive a oportunidade também de bater muitos papos com ela, de rir muito, de orar com ela muitas vezes também. Eu sou a Cristina, conheci a Dona Vilma na igreja também, na PIBG, e tínhamos muitas coisas em comum, artesanato, plantas, filhos, né? E a última vez que estive com ela, ela me mostrou muitas fotografias, me contou muitas histórias, e foi um tempo muito gostoso que nós tivemos juntas. Deixou muita saudade. Eu sou Margarida e eu conheci a Vilma através do Bible Study Fellowship, que é um grupo de estudo da Bíblia. Eu sou Silvia Abad, convivi com Dona Vilma esporadicamente, mas cada vez que convivia era forte. A primeira vez foi no bazar de Natal, ali trocamos ideias, e não somente em relação à época mística, mas também aos produtos de bazares. No círculo de leitura, idioma e tradição, ela sempre quando convivia conosco no grupo, líamos diversos textos, e o interessante era realmente essa força crítica dela, né? Sempre ela sabia se posicionar, colocar e revidar nas ideias. Foi uma troca muito, muito rica e valeu. Eu sou Patrícia e eu não me lembro, foi muitos anos atrás que eu conheci ela.
Até a minha filha, Helen, era pequena, eu fui para a casa dela para aprender a decorar ovos de Páscoa, usando casca de cebola e giz. E outras coisas que ela ensinava, eu não me lembro. Muitas coisas. Foi uma amiga muito boa, por muitos anos. Eu sou a Diva, vivi muito com a dona Dilma, fui empregada dela há muito tempo. Fui levada pela mãe dela e a gente se conhece há 50 anos. Uau, muito tempo. É. Eu sou a Lucina, eu conheci a dona Vilma pela Ellen, e depois da igreja, eu frequentava a mesma igreja, e também nos eventos da PACA. Ela, quando tinha algum evento, ela se liga, ela gostava muito de drama, de assistir as atuações, depois ela também tinha esse senso crítico, muito apurado, e dentro de Flash, que eu conheci toda a vida. Eu vou apresentar a Gertinha, grande amiga da minha mãe. Ela é madrinha do Martin, do meu irmão número 4. E uma amiga muito especial da família, muito próxima. E eu estou muito feliz, muito feliz de ver aqui, Gertinha. Eu morava pertinho de casa também, quando nós éramos pequenos. Então é uma vida inteira. Obrigada, Gertinha. Meu nome é Damares, eu sou amiga da Vilma há 30 anos. Nos conhecemos, eu já conheci a Verônica e a dona Vilma estava passando o tempo nos Estados Unidos e uma amiga falou: vamos buscar a mãe de uma amiga no aeroporto. E aí eu conheci a dona Vilma e foi interessante porque aquela noite eu tive um sonho que eu conhecia uma pessoa e que eu fui cumprimentá-la, ela era tão alta que eu caía para trás. E aí quando eu conheci a dona Vilma, eu falei, puxa, meu sonho está se realizando. E, bom, aí foi assim, o que eu admirava muito na dona Vilma é que ela sempre soube cultivar as amizades, né? Uma pessoa que ela sempre ligava, e nós sempre tivemos contatos durante esses 30 anos, curtimos nossa boa amizade. É isso. Bom, eu sou a Marli, eu conheci a Vilma, né, as novelas de Vilma não de Dono, há 23 anos mais ou menos, no Bible Study Fellowship. Eu era líder dela no grupo, e eu sempre ligava para ela, até por conta de ser a líder, né? E a gente daí fez uma amizade muito forte, mesmo depois que eu saí do grupo, eu continuei a amizade com ela. E eu tenho muitas histórias de quebrar pau com a Vilma, sabe? Ela era uma pessoa assim, muito crítica, e isso eu adorava nela. Era o lado bom e o lado difícil. Mas eu adorava isso nela, eu achava uma pessoa brilhante, inteligentíssima. E me tinha maior prazer em poder compartilhar. Fomos várias vezes no cinema, que ela me convidava. Vamos no cinema? Vamos no teatro, fomos ao teatro, cinema, na PACA, exposição. Então eu tenho várias memórias de momentos interessantes. Então a gente tinha uma amizade intensa, eu diria, porque não era nada superficial. Ela falava, pensava pra mim, seu cabelo tá horrível hoje. Aí ela olhava assim, você tá bem? Eu fico assim, meu Deus, eu tenho que passar pelo crivo da vida. Você passou, né? Então assim, aí eu tenho uma memória engraçada de que eu tinha ido para os Estados Unidos uma vez e eu tinha levado maçã comigo. Aí eu estava indo pela segunda vez e ela me deu carona para o aeroporto de Congonhas. E ela falou, e eu estava levando maçã. Ela falou assim, o que você vai fazer com isso? Eu falei assim, eu vou levar. Você tá brincando que você vai levar maçã nos Estados Unidos? Lógico que eu vou levar, eu quero comprar lá, eu quero ter um jeito. Você não vai levar, ela arrancou o negócio, não deixou eu levar maçã. Então assim, até hoje, toda vez que eu viajo, você não vai levar maçã. Então, a minha última memória dela é que a minha mãe, ela foi amiga da minha mãe, a minha mãe morreu antes dela, morreu em maio.
E minha mãe passou os últimos meses comigo lá na minha casa, e a Vilma foi lá visitar minha mãe. Ela já estava bem doente, e também com alguém, eu não sei, ela foi com você, não foi? Você que levou ela, não foi? Não. Alguém levou Aí ela, atrás. dos O companheiros. Ricardo. É. Você que levou ela na minha casa? Sei lá, alguém levou ela na minha casa, eu sei que ela desceu lá com um oxigênio, sentou lá, me levou uma planta, e que tá até lá em casa, ela já me deu muitas plantas, tem muitas memórias de flores que ela deu pra gente. Não, será que foi aniversário da minha mãe? Foi em abril. Não foi o Pedro? Não foi não, sabe por quê? Minha mãe, ela ia operar. Então ela estava naquele momento de ir para o hospital, ela quis ver minha mãe mesmo antes da cirurgia. Minha mãe morava no interior, ela chegou já aí na casa da minha mãe, eu levei ela lá para minha mãe. Ela não gostava de ir porque era uma ladeira enorme, ela morria de medo, ela não vou mais não. E daí quando a minha mãe voltou para cá, ela foi comigo, ela foi ver a minha mãe. Então, minha última memória com ela foi uma gentileza dela, você vê que é um amor dela, mesmo que doente, ela foi lá ver minha mãe. Então assim, é uma pessoa que marcou muito pela intensidade dela, pela integridade, caráter, e eu sinto falta. Conheceu meus filhos, né, o Gabriel, ele tinha 6 anos quando conheceu ela, e ela cuidou dele aqui, no Bible Study. Então assim, marcou muito a nossa família. Eu sou Alice Lopes, eu fui professora das crianças dela, então a gente se conhece assim mais ou menos mais do que 50 anos. Uau! Interessante foi que eu fiquei mais perto dela quando eu esperava a minha primeira filha e ela a última, a Verônica. Então, ela me ensinou umas coisas assim que bom saber quando fica mãe. Foi ótimo. Então, as minhas crianças, eu tenho 2, uma filha e um filho. Gostavam sempre de ir na casa deles, porque lá tinha toda a liberdade, e fizeram bagunça, que até foi demais. Às vezes as empregadas choravam, porque era demais. Uma vez eu peguei eles, jogaram as colchões para baixo, do primeiro andar para baixo, quiseram pular para cima. Então, não, isso não se faz. Então, como eu fui professora, então eles deixaram. Mas só por isso. É assim, a gente viveu bastante tempo junto. Eram horas muito bom, eram horas meio difícil quando ela se separou, mas eu desejo que a gente se encontre outra vez. Amém. Amém. Essas pessoas aqui são do nosso Kulturkreis, do Círculo de Cultura em alemão. Desculpe-me o meu português, mas eu sempre fui professora em alemão. Então não fica tempo. Mas está muito bom. Obrigada. Eu também tive a oportunidade de ter o primeiro contato com ela quando eu cheguei em São Paulo, na década de 1950. Aí, mas depois eu mudei, ela mudou de lugar. Eu tive a oportunidade, eu sou membro, nós aqui é um grupo da literatura e cultura da língua alemã, que se reúne cada 15 dias na Associação Católica. E ela pertencia a este círculo de cultura, uma pessoa muito respeitada. E nós aí, para nós também vai fazer muita falta. Mas vamos nos lembrar muito dele.
esposa, eu sou Zuleika, conheci a Vilma uns 45 anos atrás, mais ou menos. A minha irmã era muito amiga dela, a minha irmã era uma missionária. E o que eu quero dizer é que ela deixou um legado, né? A palavra de Deus fala para a gente aprender a contar os nossos dias, de maneira que a gente alcance o coração sábio. E eu acho que o legado que ela deixou, desde o que eu estou ouvindo todo mundo falar, foi a intercessão. Então eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar morrer, porque ela sempre orava, pedia oração pelas pessoas, e ela falava, eu nunca chego no seu nome, porque o meu nome é Zuleika, ela falava. Ela pensava na metade da promessa, eu falava para ela, começa no final do mês, ela nunca entra nessa lista. Então ela deixou, eu creio que esse legado, e que para a gente não deixar isso morrer, né? Sempre que a gente lembrar de alguém, alguma família, como o Daniel falou, que o que aconteceu com ele talvez tenha sido aquela coisa de não ter sentido que ela orou, mas a gente tem certeza que todos os dias ela intercedia, tanto pela família quanto por outras pessoas que eram agregadas à lista dela. Então eu louvo a Deus por esse tempo, né, de ter compartilhado isso com ela. De vez em quando ela queria entender muita coisa e eu falava, meu Deus, Jesus é tão simples, né? Ele veio para curar, salvar, libertar. Falei, não vamos complicar, viu? Vamos deixar ele agir do jeito que ele quiser. Certas coisas ela queria entender a respeito de cura ou alguma outra manifestação. E a gente não sabe, é muito forte saber, né? Manifestação de Deus. Então, quando ela ligava comigo, às vezes ela ligava meio irritada, depois ela acabava rindo no metade da conversa para frente, porque eu sempre tratava de simplificar tudo. Eu louvo a Deus por esse período. Meu nome é Ana Maria, eu também tenho o privilégio de ser parte dessa turma dos mais de 50 anos que conhecem a Vilma. Ela é húngara, como meu pai, então eles se conheceram e minha mãe ficou muito amiga dela. E, consequentemente, também a gente é amiga dos filhos. Eu não posso imaginar a minha infância sem o convívio com os filhos dela, que eles sempre foram meus amigos também. As brincadeiras, aqueles filmes que eles faziam, depois de trás para diante, que a gente se divertia, lembra disso? Muita coisa muito engraçada aqui nesse convívio todo. E a minha mãe também tinha muito amor pela Vilma e eram muito amigas. Eu tenho muitas coisas engraçadas para falar da Vilma, mas a primeira coisas que me veio assim, que eu lembro, de conhecer um pouco a personalidade da Vilma e o jeito dela, a criatividade dela, foi a primeira carta que eu vi que ela escreveu para minha mãe. Porque ela começava em inglês, escrevia em húngaro, alemão, português, em cada cor diferente, e eu falava, o que é isso? Ela falou, não, a carta da Vilma, para minha mãe já era normal isso. A primeira vez que eu vi, eu falei, poxa, mas é bacana isso. Então, acho que foi uma das primeiras coisas que eu conheci assim com ela, muito bacana. Mas eu tenho muitas lembranças, muita gratidão de ter o privilégio de sermos amigos da família Alessa toda. Meu nome é Alice, eu não conheço ela há tantos anos como vocês, mas eu conheço há um bom tempo. E eu costurava para ela. A roupa dela, ela emagrecia, ela trazia para apertar, ela engordava, e eu costurei muito para ela. E cada vez que eu levava uma roupa para ela, ou que ela vinha na minha casa, ela nunca vinha de mão vazia. Na minha casa, sempre, em cada cantinho tem uma lembrancinha dela. É uma plantinha, é um sabonete, é uma linha, é um botão. Ela sempre vinha com alguma coisa na mão para me dar. E eu gostava muito da Dona Vilma. Ela às vezes me criticava, mas muitas vezes ela me elogiava. E ela é assim, do jeito que vocês conhecem. Mas eu gostava dela pela ela. Obrigada. Meu nome é Elke, eu moro lá na região dela, mudei para lá em 85. E, na verdade, ela disse que ela me conheceu na Clínica Tobias, que eu vim com
20 anos e fui trabalhar na Clínica Tobias como recepcionista. E como eu trabalhava até as 9 da noite, ela disse que estava lá internada, que eu não lembrei, assim, não lembro, e que eu ensinei a ela a fazer tecelagem. E ela sempre teve assim uma queda por pessoal de Santa Catarina, não sei, ela sempre viajou, acho que com vocês e tudo muito para lá, então ela sempre teve uma queda muito grande. Aí eu encontrei ela na casa de uma amiga, Dona Flora Schultz, um domingo ou sábado à tarde, e aí ela chegou e a Dona Flora e eu íamos no teatro. E aí ela ficou toda enturmada e queria ir junto, mas ela estava sem meia fila, falou que não ia no teatro sem meia fila, nós procuramos no supermercado e ela comprou uma meia fina e fomos no teatro. Isso acho que foi, sei lá, 79, 80. Depois de um tempo, 85, eu mudei lá para a região dela, e aí um dia eu estava lá naquele bazar, como a Érica falou, que ela tomava conta, né, nos lugares assim, todo mundo sabia que era a Vilma que estava lá, né, todo mundo conhecia ela. Eu fui no bazar lá do bairro, e eu fui comprar uma coisa, olhei para ela, ela falou, eu te conheço, da Clínica Tobias, ela falou, eu falei, mas como você está aqui? Eu falei para ela falou, não, eu moro aqui, eu falei, eu também. Aí, a partir daí de, sei lá, quando foi isso, 95, talvez, não sei. Aí a gente teve, assim, uma amizade, assim, maior. E mais ainda, depois, quando eu separei tudo, aí eu ia muito na casa dela, ou quando eu tinha dificuldades, ou ela queria carona para um lugar, ela me ligava, ou eu já fui na Paca no passado, ainda com ela, eu acho, na Paca. E aí levava ela para o médico. Hoje ela sempre queria ir no cinema também, eu fui, acho que 1 ou 2 vezes no cinema. Era ótima companhia para a gente descobrir restaurantes vegetarianos e outros, então a gente sempre combinava ali. E também para mim essa força de vida que ela tinha, e sempre uma palavra amiga no domingo, ainda quando ela, no domingo à noite ela faleceu, né, no dia 11, às 11 da noite, né? Aí durante o dia era para eu ter ido, eu fui 2 vezes no sábado lá no asilo, 2 sábados, e aí eu ia no domingo, e eu caí da escada sábado de manhã, aí eu me vesti tudo no domingo, mas não consegui trocar a marcha, bati demais o braço, a perna e tudo. Aí liguei para ela avisando, falei ainda com ela no dia, ela estava meio ansiosa e tudo, porque tinha sumido o oxímetro dela lá. E ela ficou desesperada, porque ela toda hora punha no dedo e olhava e media. E aí ela ainda deu conselhos para mim, o que ela lá nesse estado, e ela ainda falou, faça compressa de vinagre, faz isso, faz aquilo, sabe? Assim, sempre. Ou ela me ligava, como eu trabalhava na Clínica do Tobias, então ela sempre achou que eu era enfermeira, mas eu não era enfermeira, a gente lá fazia de tudo um pouco assim, e cuidava à noite, conversava com as pessoas. Então ela sempre ligava para mim para ver o que eu tinha para isso, para dor aqui, para dor lá, algumas coisas. Ela me orientava, né, o que eu podia fazer, e outras eu falava para ela e ela ligava e agradecia, ela nunca esquecia de agradecer. Tive também meus desentendimentos, mas nunca, nem ela nem eu conseguimos ficar longe, assim, sabe? Assim, a gente brigava ou deu um desentendimento, e aí pronto, aí eu ficava sem ligar para ela e ela ligava. Queria saber como você está, e vice-versa. A gente não conseguia ficar separado. Mas é isso daí, foi muito forte, muito forte. Mas alguém... Ele chegou agora, né? Falar alguma coisa? Não? Não. Dr. Killing, quer falar? Eu estava Suzana. esperando os outros falarem aqui. Eles não vão falar. Eles querem falar aqui, ó. Eu trabalhei muito na boca dela. Não consertou Tínhamos, normalmente, já, o horário dela não era assim 1 hora, eu já deixava 2, porque sabia que depois vinha bate-papo, conversa, ia longe. Né? Mas foi um tempo muito agradável que eu tive ela como paciente. Obrigado. Bom, meu nome é Werner, eu também faço parte do grupo de cultura, certo? Além disso, a Vilma foi colega minha da Volkswagen. Nós trabalhamos numa grande empresa. Eu conheci a doutora Vilma Bessman como uma pessoa marcante
incisiva, altamente inteligente, no nível da alta sociedade, que por pouco tempo que participo desse curso, esse círculo alemão, 3 ou 4 anos me parece, que eu não tive tanto tempo de conviver com ela que teria gostado. Nós trocamos e-mails, e os e-mails sempre foram de bom conteúdo, só que ela pediu licença de alterar o nome, não less men, more men. E, finalmente, quero dizer, quando cheguei nesse curso, que todo mundo falava bem alemão, um curso literário, histórico, de bom nível, eu descobri somente depois de um ano que a língua alemã não era a sua língua nativa. É isso é suficiente como caracterizar ela como a inteligência alta que ela teve. Eu queria só falar mais uma coisa. Ela sempre, assim, esses últimos anos, quando ela fazia aniversário, aí eu falava para ela, mas dona Vilma, agora já é hora dos outros trazerem alguma coisa para você, não você ficar fazendo tudo, né, em casa. Aí ela falava assim, não, eu gosto e eles gostam das minhas coisas, e se eu não fizer isso, as pessoas vão me esquecer. Então ela tinha, assim, uma necessidade, assim, né, de interagir e tudo, né, do social, porque ela achava que as pessoas iam esquecê-la. Ela tinha, assim, um pouco de pavor disso, sempre ela falava. E aí ela fez, assim, sempre os contatos também com as pessoas, né. Verdade, olha aqui. Bom, eu conheci a Vilma por causa da minha mãe, que era amiga da Vilma, e acabei me aproximando mais dela porque ela foi pedir ajuda com o computador, na casa dela está com o computador, daí eu fui lá algumas vezes, a gente comia pizza, tomava chá, ficava conversando sobre coisas aleatórias. É isso. Um momento, uma amizade interessante, diferente, mas tudo bem. O que eu achava interessante é que ela já era idosa e ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que se enfiou na internet, logo cedo. A maioria das pessoas não sabiam, mas ela já sabia, né? E eu usava ela como exemplo para encorajar as pessoas a usar a internet, ou fazer algum outro tipo de trabalho cultural, como ela estava envolvida. Então ela sempre foi um exemplo para mim de superação, nesse sentido, né, de buscar aprender, uma sede de aprender. Tem o Ricardo. Você quer falar, Ricardo? Então, eu conheci a dona Vilma através da Ellen e da Patrícia. Recentemente, eu acompanhei ela algumas vezes dirigindo para ela algumas consultas que ela fez alguns médicos, né? Então, não conheci ela há muito tempo, só recentemente. Mas é uma pessoa que ela tem bons princípios, uma pessoa que eu gostei muito de ter convivido. E eu sou a Ellen, eu sinto privilegiada de ter sido chamada de filha postiça dela. Foi assim um título que eu prestigiei bastante, que ela realmente me tratava como filha, porque as filhas estavam longe, e eu tentei ser um pouquinho de filha para ela. Eu queria projetar essa foto, mas eu não estou por causa da tecnologia. Quem não conhece ela, dá para ter uma ideia. Queria te filmar. É 2 de agosto que eu fiz. Nós tínhamos ido visitar ela no hospital. E logo depois que ela foi para casa, ela me ligou e falou: eu não conheço a sua neta. Eu preciso conhecer a sua neta. E eu preciso que você me traga a sua neta aqui para que eu possa conhecer. Porque eu não consigo ir lá. Então, peguei a minha netinha e fui lá e a gente tirou foto com ela. E eu tenho essa foto e mais algumas. Eu queria deixar projetado, mas não consegui. Só porque eu conhecia. Acho que eu tenho. Eu mandei essas fotos para ela, por e-mail, e ela ficou toda feliz. Acho que eu fui uma das poucas privilegiadas que tem uma foto tão recente dela aparecer. Obrigada. Vamos tentar. Boa tarde, sou o Bob, convidado pela Nelly, que vai estar contando aqui esse
esse momento aqui de gratidão a Deus pela vida da Vilma. É um prazer. Eu não tive o prazer de conhecê-la, mas estou emocionado por tudo que eu vi aqui. Foi impactante, com certeza. Uma pessoa muito especial que eu vou ter o prazer de conhecer no céu. Aqueles que não conheceram ela aqui, vão conhecer no céu. E por tudo que eu tenho ouvido, por tudo que eu ouvi a respeito dela, eu queria propor uma pequena alteração, se o pastor me permite. Uma música aqui, essa primeira música, Vitória, eu queria trocar por uma música que chama-se O Grande Vencedor. Essa música conta a respeito do Deus que ela servia, que guardou e tem guardado os filhos dela, que tem acompanhado e tem ouviu durante toda a vida a oração, as orações dela. Nós sabemos que o maior desejo no coração de um pai e de uma mãe é ver o seu filho bem, a sua filha bem, e se preciso for, eu sei que uma mãe é capaz de dar a sua vida em favor do filho e do seu filho. E essa música conta a respeito de Deus, que a irmã Vilma servia, e nesse momento ela está com ele, celebrando e festejando essa música que nós vamos, na sequência, vamos cantar juntos. Ouçam com atenção, hoje quero apresentar aquele que venceu lá na cruz, com justiça e poder em suas mãos, venceu o príncipe do mal. Sua força sua força rege o mundo, de tudo é Senhor. Ele é o Filho do grandioso Deus, seu nome é Jesus. Ele é maior que o mundo, mais alto que o céu. Ninguém jamais seu trono irá tomar. Ele é o poderoso Deus que reina sobre os céus. Seu poder jamais se abala, pois Ele é o grande vencedor. Com justiça e combater o mal, enfim trazer vitória que é sem fim. Mas o povo preferiu crucificar a Jesus, o seu próprio rei, pensando que seria o seu fim. Mas ao terceiro dia, triunfante ressurgiu, vencendo o inferno e a morte. Hoje tudo é Senhor. Ele é maior que o mundo, mais alto que o céu. Ninguém jamais seu trono irá tomar. Ele é o poderoso Deus que reina sobre o céu. Seu poder jamais se abala, pois Ele é o grande vencedor. Vamos para o hino 295, começa assim, para o céu, por Jesus Rei.
Jesus. Conhecem? Quem conhece? Ajuda aí, tenta ajudar. Foi lá? Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Ninguém entrou na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, ao céu pela cruz irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu, minha herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, ao céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais eles vou seguir. Com Jesus eu vou levar minha cruz, no caminho que o céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, o céu pela cruz irei. Amém. Pastor. Eu quero levá-los por alguns instantes a ter contato, aqueles que ainda não tiveram, com o texto da Escritura Sagrada e tecer alguns comentários a respeito do mesmo, uma vez que ele faz referência a uma situação exatamente como essa que nós estamos aqui agora. Palavra do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Tessalônica. Então, se quiserem abrir, tiverem uma Bíblia aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Obrigado. Alguém tem Bíblia? Então eu vou ler pausadamente para que vocês possam acompanhar. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras.
Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Amém. O autor destas palavras registradas aqui é o apóstolo Paulo, discípulo de Jesus, convertido ao cristianismo através de uma experiência tremenda que Deus proporcionou a ele. E Paulo já havia estado na cidade de Tessalônica, pregou o evangelho lá, ensinou a respeito destas coisas que nós acabamos de ler, e posteriormente ele soube que alguns cristãos daquela cidade estavam com dúvidas a respeito do que aconteceu com aqueles que já partiram. Porque quando Paulo esteve lá, ele cria e, portanto, pregava que Jesus viria ou voltaria brevemente. Cristo não voltou, alguns cristãos morreram, e os que ficaram vivos começaram então a se questionar: o que é que acontecerá com estes que já morreram quando Cristo voltar? Então o apóstolo Paulo está falando dessas duas realidades. A primeira delas é o que acontece com aqueles que já partiram, e a realidade dos que permanecem vivos na volta de Jesus. Paulo cria nisso, falou disso. A Escritura Sagrada, o Novo Testamento, praticamente em todos os 27 livros do Novo Testamento, nós encontramos referência à volta de Jesus. Ele ainda não voltou. Então, nós nos encontramos nessa questão, nesse impasse. E quando Jesus voltar, como é que será? Porque eu creio que ele voltará, a Escritura fala que ele voltará. O que acontecerá com aqueles que já partiram? E o que acontecerá conosco, se estivermos vivos quando Jesus voltar? Então Paulo trata dessas questões aqui. Então eu quero separar rapidamente as duas questões. Uma é o que acontecerá quando Cristo voltar para os que já tiverem dormido. Então vamos incluir aqui Dona Vilma, irmã Vilma. O que acontecerá com ela quando Jesus voltar? Segundo a Escritura Sagrada, ela será ressurreta dentre os mortos, a exemplo do que aconteceu com o próprio Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e a Escritura Sagrada diz que ele é o primogênito entre os que ressuscitaram. O que aconteceu com Jesus é aquilo que nós cremos acontecerá com todos aqueles que tiverem um compromisso com ele. Aqueles, Paulo usa a expressão aqui, depois vocês podem verificar, ler com mais cuidado. Ele diz, os que dormem em Cristo. Então, se alguém creu em Cristo, se comprometeu com Cristo, tem um vínculo com Cristo, e eventualmente tiver morrido, segundo a Escritura Sagrada, estas pessoas ressuscitarão. Verso 14 diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Essa é uma palavra de grande esperança para nós, os que cremos. Ou seja, o túmulo não é o fim, o túmulo não é a casa eterna das pessoas. Nós cremos que o corpo vai se desfazer, mas de alguma maneira nós temos a esperança que com a volta de Cristo ressuscitaremos, os que estivermos em Cristo ressuscitaremos, e segundo a Escritura Sagrada aqui, nós seremos transportados para estar com Jesus, aonde Jesus está, para sempre, eternamente. E a Escritura fala desse lugar como sendo o céu. Jesus foi para o céu preparar lugar. Então, aqueles que tiverem dormido com ele, ressuscitarão para estar com ele.
E os que estiverem vivos? Os que estiverem vivos, segundo a Escritura Sagrada, nesse texto e em outros, passarão por um processo de transformação. Não me perguntem como é que será isso, porque eu não tenho muita clareza de como é que acontecerá este arrebatamento dos que estiverem vivos. Mas há esperança para nós? Sim, há esperança para nós. Há duas convicções, ou mais convicções, vêm a partir desse texto e de tantos outros da Escritura Sagrada. Uma delas é que Jesus voltará. Eu não sei quantos de vocês, dentro da concepção que vocês têm de Deus, de Jesus, creem verdadeiramente nisso. À luz da Escritura Sagrada e do que eu tenho entendido dela, eu creio que Jesus veio uma vez em carne, habitou entre nós, falou a respeito do Pai, ele foi morto, ressurgiu e, segundo a Escritura, ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. A Escritura também diz que ele voltará a esse mundo. Não mais, obviamente, na condição de uma criança, mas agora de um rei triunfante. O livro de Apocalipse fala de Jesus voltando em seu cavalo branco. E fala de um trono, onde ele estará assentado. Vivo, poderoso, não mais para salvar, mas agora para julgar. É preciso, então, enquanto estivermos em vida, tomarmos uma decisão por Jesus. E ele virá. Esta é uma convicção que a palavra de Deus traz para nós. Paulo diz para os crentes lá de Tessalônica que eles já conheciam disso, sabiam disso perfeitamente, e ele então alerta-os de que devem estar sempre atentos. Por quê? Porque a volta de Jesus virá como um ladrão durante a noite. E nós sabemos que o ladrão não avisa, não é verdade? Ele sempre quer pegar-nos de surpresa. Não que ele tenha prazer em pegar-nos de surpresa, mas é que a volta dele será tão repentina. Para isso, ou por causa disso, nós devemos estar sempre preparados. Porque a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Se nós já tivermos dormido com Cristo, ligados a Ele, então seremos ressurretos para estar com Ele. Se ainda estivermos vivos, então seremos arrebatados e estaremos com Ele para sempre. O que é importante, eu encerro a minha palavra com este alerta, não só nesta passagem da Escritura, mas em tantas outras, a ênfase precisamos estar em Cristo. Esta é uma condição fundamental à luz da Escritura Sagrada para aqueles que querem ter esperança de estar para sempre com o Senhor. Nós precisamos estar em Cristo. E isto significa termos uma ligação vital com Jesus. Jesus usou algumas figuras de linguagem muito interessantes. Ele disse, eu sou o caminho, então nós precisamos entrar por esse caminho. Ele disse, eu sou a porta, nós precisamos entrar por essa porta. Ele disse, eu sou a verdade e a vida, nós precisamos crer nessa verdade e precisamos abraçar essa vida que Jesus pode proporcionar. Na medida em que fazemos isso, estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, então nós não vivemos desesperados. Nós não vivemos angustiados. Nós podemos viver com a plena convicção de que, estejamos mortos ou estejamos vivos, no dia da vida dele, estaremos com ele para sempre. Eu tenho convicção, por todos os testemunhos e pela fala da Dona Vilma, que ela tinha essa convicção. O Daniel acabou de nos testemunhar isso. Ela estava pronta. Não é? Então, tenho esta convicção. Ela frequentou a igreja durante algum tempo e eu tive o privilégio de nunca ter sido criticado por ela nos meus sermões. Ela gostava de ir lá e de ouvir. Vez ou outra, ela tinha uma consideração a fazer e uma pergunta a fazer. Mas era sempre um prazer muito grande entabular essas conversas com Dona Vilma, e eu não tenho dúvida, não pelos atos de bondade dela ou por qualquer outra coisa, mas pela decisão que ela tinha. Qual a decisão? Estar em Cristo.
ter crido em Cristo de todo o seu coração e procurar ter uma vida coerente com essa fé que ela professava. Porque não iremos para o céu pelos nossos atos de bondade. Se fosse assim, ninguém iria. Nós vamos para o céu, estaremos com Jesus para sempre, por decisão que fazemos, por uma fé que nós depositamos na pessoa bendita dele. É o que a Escritura Sagrada nos ensina, e eu gostaria de deixar com vocês a título de reflexão. Qualquer coisa ou dúvidas, depois vocês podem me procurar na hora do café, porque nós teremos um tempo de convivência depois. Tá bom, Bob? Podemos cantar mais um cântico? Sim. Porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, quebrando o ronco Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória com meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Olha, continue de pé, por favor. Só temos mais um pouquinho. Se alguém está firmando com mais alguma coisa a compartilhar, vamos fazer agora, porque já é tarde, mas eu agradeço pela presença e eu vou deixar então mais um espaço antes da oração final. Em pé? Ai, ai. Bem, eu escrevi várias coisas que eu queria falar, né? Mas eu vou ser super resumida. Eu conheci a Dona Vilma tendo aulas de artes plásticas e tudo que era arte. Foi maravilhoso. Eu tinha 11 ou 12 anos somente.
Eu tinha maior prazer de ir na casa dela, porque ela recebia eu e minha amiga com bolachinhas caseiras. E era aquela cena de perfeição, sabe? De você ser acolhido e amado e cuidado. Então essas são minhas primeiras memórias da sua mãe. E foi através dos anos que eu pude conhecer ela de outros jeitos. E uma coisa que eu queria enfatizar também é que não passava um encontro com a dona Vilma que ela não falava dos filhos, orgulhava dos filhos, falava de uma coisa, uma viagem, velejando, a Verônica fazendo alguma coisa incrível, o Daniel, sabe? Era cada vez, era fotos, era aqueles calendários maravilhosos que só os europeus sabem fazer, trazendo para cá as fotos, muito lindo. E ela orava por esses filhos. O amor dela por vocês foi uma coisa incrível. Numa oração, ela me chamava para orar por vocês. Eu sentia que eu conhecia vocês intimamente, porque a gente orava por vocês. E ela estaria muito feliz de estar aqui hoje, vendo esse culto, essa alegria, esse monte de amigos celebrando a vida dela. E o resto eu vou te dar escrito. Tá? Tem mais um testemunho, não da Lucimar, mas de alguém, né, que deixou escrito no e-mail com Helen. Pode ler? Então, como ela falou, não é meu, né? Vou ler. É da Sueli. A Sueli, ela fala assim: sou amiga da Vilma e moro em Londrina. Infelizmente, não posso estar presente no memorial. Eu gostaria de pedir um favor. Vocês poderiam ler a mensagem abaixo, durante o momento de compartilhar? Ela foi muito importante em minha vida. Conheci a Vilma ela escreve: conheci a Vilma na comunidade de Jesus, na década de 70. E a partir daí, nasceu uma grande amizade. Ela tornou-se uma grande amiga e companheira. Ela era uma pessoa que apreciava as coisas pequenas, que muitas vezes passavam despercebidas para mim. Quantas vezes andávamos perto da represa e ela chamava a minha atenção para uma flor, o canto de um pássaro, e etc. Em sua casa sempre havia uma comida maravilhosa, com delícias únicas. Apreciava ouvi-la sobre os seus filhos, sua terra natal e sua vida no Brasil. Fiz algumas viagens com ela e uma que ficou guardada foi para a região de Peneira. Daniel e Verônica também foram. Caminhávamos de manhã, apreciando a beleza das montanhas, visitando os amigos dela, conversamos, rimos e reconhecíamos a grandeza da criação de Deus. Ela também gostava de literatura e trocávamos ideias sobre algumas obras. Vilma tinha um gênio forte, mas também tinha a doçura de acolher outros em seu coração. Ela amava o Senhor Jesus e era fiel a Ele. Agradeço a Ele por tê-la conhecido. Você fará falta, mas sei que estará desfrutando de uma alegria sem fim com o seu Senhor. Ela deixou um legado para os seus filhos e netos e para todos que a conheciam. Um dia destes, estaremos juntas novamente na presença do Senhor. Será uma grande festa e quem sabe ela poderá fazer um bolo de nozes para nós, como fez no meu aniversário de 40 anos. Até lá, querida amiga. Só queria fazer mais um gancho, aproveitando as palavras da Liselotte e da Ana Fátima, aquelas bagunças que a gente fazia quando era criança. Isso não existe mais. Eu queria que talvez as crianças de hoje em dia pudessem ter um pouquinho daquilo, ao invés de ficar só aquilo. Minha mãe dava as costas e deixava a gente fazer as bagunças nossas. E quem gostava muito é o Adi, fazia bastante bagunça mesmo. Não precisa, mas eu que inventei as bagunças. Colchões pela janela.
bolinhos nas paredes. Mas alguém... Eu queria dizer uma coisa, pegar o gancho aí que ela leu, que ela falou em doçura. E eu vou falar a verdade para vocês, mesmo quando a gente discordava, ela sempre foi doce comigo. E assim, a gente chegava sempre a uma conclusão. E eu dizia, Vilma, vamos orar, e Deus vai mostrar se é isso ou isso. E a gente nunca, eu me lembro de ela ter discutido ou falado mais alto, nunca. E vou pegar carona com a Ellen também, que ela amava os filhos. E ela fazia a gente orar por eles mesmo, sem conhecer. E depois que eu conheci os dois, e ela fazia, nos levava a orar por eles. Testemunhos também. Ela ligava para mim, pedindo oração de É. Estamos vivos. Patrícia Ched. Vai orar. Pode orar para nós? Senhora Patrícia, desculpa, só uma palavra também, a minha mãe está um pouco tímida de falar, ela é amiga da, a gente fala de Vilminene, né, a senhora Vilma Húngaro, elas são amigas há 35 anos, né, assim como com Sobot também faziam parte do grupo bíblico durante muitos anos, a dona Vilma participava dos estudos bíblicos, que é um grupo formado por pessoas de diversas crenças, era um grupo ecumênico e lá também discussões bastante fortes, acirradas, mas com essa característica, né, de muita densidade. A minha mãe aqui estava cochichando, fala que ela é muito densa. É isso, né? Ela sofria profundamente e se alegrava elevada. Ela era um copo de água, era um prazer imenso. Eu não consigo esquecer, no último aniversário dela, o Peter trouxe doces. Cada doce que ela engolia, ela falava Ela sabia viver e lutava para viver. Meu marido sempre falava, se a Vilma não existisse, tinha que inventar. Deixa-me com saudade. Senhor, muito obrigada por este dia que tivemos juntos. Nós gostaríamos tanto se Vilma podia ouvir tudo isso. Mas eu não sei se ela pode ou não, mas o senhor, nós estamos agradecendo por tudo isso. E, senhor, eu peço que essas palavras sejam uma bênção para todos que estão aqui. Então, nós estamos agradecendo em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigada, dona Patrícia. Bom, tem os homens e mulheres lá fora, por favor, fique para conversar, para conhecer os filhos, dar uma palavra, se quiser. Mas obrigada mais uma vez por sua presença aqui. Obrigada.